Oi pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é como transformar a nossa casa num lugar onde a gente tenha cada vez mais lazer, um espaço de relax para se recompor do dia a dia e também para o convívio. E eu estou com uma especialista que é a arquiteta Andréa Bentien. Ela também está aqui no canal já há muito tempo, campeã de audiência, sempre dando dicas, ainda quando a época que a gente fazia o programa de TV. E esse vídeo hoje a gente vai falar tanto de um projeto maravilhoso de uma casa que ela fez, como das dicas de você fazer isso mesmo morando num espaço pequeno. Eu também não sei, então nós vamos saber juntos. Começa apresentando essa casa maravilhosa. Já saiu na revista, né, há algum tempo. Então, essa casa, na verdade, ela foi trabalhada bem essa ideia do conceito da casa clube. Por quê? É um casal que eles têm 3 filhos, eles já estão naquele momento onde os filhos estão casando. Apesar dos filhos estarem saindo de casa, né, para ter as suas vidas com as famílias, cada um com a sua família, eles queriam criar uma casa onde nos finais de semana a família estivesse sempre reunida. Então é muito legal quando você começa a trabalhar desde o arquitetônico, né? Esse foi um projeto de quase 2 anos de trabalho. Então assim, a gente vai pensando o arquitetônico de acordo com todas as necessidades da família. E aos pouquinhos eu fui trabalhando a parte de interiores. Então você conceber o espaço desde antes do projeto de mobiliário, você consegue favorecer muitas coisas. E pensando de privilegiar essa área de lazer, porque as pessoas estão ficando mais tempo em casa hoje, né? Sim, muito mais tempo. Muito. Então, por que levar isso para um clube se eu consigo propiciar isso dentro de uma casa? Então, a gente valorizou muito. O projeto da casa, ele partiu do conceito da piscina. Então, a piscina ela é toda orgânica, isso foi um pedido do proprietário. Vamos falar o que é a piscina orgânica. A piscina orgânica é aquela piscina toda arredondada, né? Cheia de curvas, né? E isso era um sonho dele, ele queria isso. André, eu acho que pode ser uma coisa difícil, mas eu queria que você desse uma atenção especial a isso. E ela chama muita atenção porque eu aproveitei todas as curvas dela para criar uma área da prainha, uma das outras saídas onde tem a cascata, a outra é onde tem o spa, né, com vários jatos de hidromassagem. A prainha, o que é? A prainha seria para os netos. É a piscina que fica bem rasinha, né? Onde as crianças podem ficar nesse espaço um pouco mais reservado. Entendi. Tanto que ele fica exclusivamente perto do espaço da gourmet, justamente para ficar mais atento aos olhos dos pais, né? Na casa da André tem uma coisa bem legal que eu fui convidada para conhecer, também saiu na revista, e eu achei muito bacana, porque as pessoas antes queriam que as crianças fossem para algum lugar, né? Isso. E não incomodasse. Mas hoje a gente passa tão pouco tempo com os filhos, e então ela criou na casa dela toda uma coisa em volta para acolher as crianças, são umas graças, elas ficam com a gente nas festas, mas elas têm o cantinho delas de desenhar, a gente está sempre enxergando, mas cada um na sua atividade. E isso você também incorporou aqui. Isso. Aqui na verdade, ele não tem um espaço exclusivo de brinquedoteca, né? Nesse projeto lá de casa, eu fiz isso dentro do espaço gourmet. Então, é justamente, as pessoas se sentem muito confortáveis lá em casa, porque você acaba fazendo com que as pessoas fiquem, como você falou, à vontade conversando sobre os olhos dos filhos. E eles se sentem à vontade de levar as crianças, né, para dentro da nossa casa. Nesse caso, o que nós propiciamos? O espaço todo de lazer da piscina. O espaço gourmet, ele queria receber confortavelmente 50 pessoas. Então, ele tem 100 metros quadrados, são várias mesas redondas, onde você consegue agregar várias pessoas. No centro do espaço tem uma mesa de sinuca. Essa mesa de sinuca é uma mesa que ela ela tem um tampo, né? Ela é toda preta de laca, torneada. Ela justamente tem um estilo um pouco mais clássico para ela se destacar no espaço. E ela tem um tampo agregado que você pode transformar ela numa mesa. E eu até trabalhei com uma linguagem um pouquinho diferente na cozinha. É o mesmo estilo de cadeira que se usa no espaço gourmet, só que de uma forma mais arredondada, para seguir as formas clássicas da mesa de sinuca. Então, um dia que ele precise receber um grande número de pessoas, ele tira as cadeiras lá da cozinha e traz e agrega mais 12 pessoas nessa mesa de sinuca. Uma das coisas que eu gosto muito de propiciar nos espaços é sempre fazer com que o muro lateral da casa seja um acréscimo do projeto de interiores, seja um adendo a esse espaço. Então eu gosto muito de trabalhar os vidros bem amplos, esses muros criarem cenários, né, que você possa enxergar de dentro e também vivenciar aquele recuo. Aqui basicamente o que você fez nesse muro? Foi onde eu criei esse lounge. Então ele são placas cimentícias, né?
onde eu trabalhei... Essas placas cimentícias são compradas prontas, né? Isso, aqui com formatos, desenhos. Exclusivamente é da Castellato, né? Então a iluminação foi pontuada exatamente brincando com o desenho dessas peças, e ela dá um visual sensacional no final do dia, não só ali nessa área externa, como da parte interna. De dentro você consegue enxergar isso. Aí foi trabalhado um pouco de paisagismo e foi criado um lounge. Para sentar e curtir esse cenário. Então, no final do dia, você pode aperitivar ali, né? E acabou sendo um acréscimo desse espaço. A gente não falou que essa casa fica no norte do Paraná, né? Isto, exatamente. Fica em Maringá. Maringá, que é uma cidade bem quente. Extremamente quente. Então, todos os revestimentos, tudo que foi pensado nessa residência foi pensando na questão térmica. Aqui em Curitiba a gente usa muito porcelanato, madeira, né, imitando madeira para, por exemplo, borda de piscina. Lá não tem como, porque o porcelanato esquenta muito. E, apesar de parecer um deck de madeira que contorna toda a piscina, é uma placa cimentícia também da Castellato. E daí não absorve calor? Não, ela é extremamente atérmica. Ela não esquenta, você pode estar lá chega a 36 graus com sensação térmica de 40 às vezes, né? Nossa, é horrível. Então você pode andar a qualquer momento do dia, tanto no deck de contorno, quanto na borda, que é uma borda infinita também de placa cimentícia, e você tem uma temperatura super agradável. Que legal. Vamos continuar então. Aí você também colocou a parte de a academia também perto, né? Isso. Tudo ali. Completando esse espaço todo, né, da ideia da Casa Clube. Então a gente saindo desse espaço de receber pessoas, né? A gente tem a academia, que hoje o que acontece? Essa academia, ela foi super bem equipada. Hoje eles têm um personal que vai lá e atende toda ela, os filhos, as noras. Então eles têm, não só no final de semana, acabou criando um momento até de saúde, onde todos se encontram e a personal dá aula para eles. Tudo voltado para a piscina. Então você tem essa área toda iluminada, onde você consegue enxergar o que, né, esse espaço gostoso que ficou a piscina. E logo ao lado da academia tem toda a área de spa, sauna, né, e vestiários. Então a gente tem e funciona também como a piscina, o banheiro molhado da casa, né? Sim. Então tudo que acontece nessa área da piscina acontece dentro dessa área ali atrás, onde tem um chuveiro, um banheiro, tem uma área de vestiário. Então foi criado uns nichos onde tem as toalhas, os roupões. Então toda pessoa que chega, ela se sente à vontade, deixa a mochila dela lá e curte todo momento. E uma sauna úmida. Vamos falar da fachada? Vamos. É uma fachada imponente, né? O que a gente percebe muito, os arquitetos me falam, né? Eu quero uma casa moderna, mas esse moderno não é exatamente o moderno, então eu quero uma casa clássica. Então essa dificuldade de nome tá no imaginário da pessoa e nem sempre se consegue alcançar. Aqui, como que a gente pode chamar esse estilo de casa? Eu vejo isso como uma casa, ela tem uma característica clássica, tá? O sonho dos proprietários era, eles gostam muito da arquitetura europeia, eles usaram isso muito como referência para mim, né? Então eu busquei em toda essa linguagem que a gente tem da arquitetura, que a gente vê lá fora, essa ideia da imponência, né? O condomínio, ele é um condomínio onde os terrenos são extremamente largos, então eu usei e abusei da largura desse lote para poder trazer toda essa imponência para casa, né? Realmente, tá imponente. E daí o luminotécnico também valorizou muito a verticalidade, a ideia das molduras que foram todas projetadas, mas assim, as molduras elas mantiveram a ideia da tonalidade da fachada para não se sobressair com muita presença, né? E valorizar simplesmente os detalhes de beiral, né? Do frontão ali da entrada. A porta também, ela foi trabalhada com vidro na parte de cima para enquadrar a porta de entrada. É uma porta bem ampla, ela tem 1,60 m de largura por 2,60 m de altura. Tudo isso junto traz essa característica. Traz a proporção da fachada e essa imponência que a gente buscou. Eu não vou citar um termo que é usado muito recorrente na arquitetura, mas significa você ter uma coisa muito grande num espaço pequeno, que é o que a gente vê muito. Então eu quero uma casa do estilo do E o Vento Levou, daquele filme, mas eu tenho um terreno padrão, pequeno. O que as pessoas deveriam observar quando elas vão construir? Porque tem aquela história, né? O sonho
A expectativa e a realidade. Isso é muito comum e os terrenos hoje estão cada vez menores, né? Então, o que eu tenho buscado conversar com cada cliente que chega, que eu acho também está naquela questão que nós conversamos de tentar trazer por que a casa clube tem que ser uma casa grande, né? Por que não pode ser uma casa pequena? Claro, todo cliente vai ter os seus 3, 4 quartos, não vai poder fugir disso, né? Cada cliente tem um número de quartos dependendo do número da família. Mas eu acho que a gente tem que buscar, principalmente na área social da casa, onde a família passa praticamente o resto do dia, tentar evitar de trabalhar a compartimentalização dos espaços. A compartimentalização seria você ter um espaços fechados, que é o que tínhamos antigamente, sala de visita, sala de jantar, sala. Hoje em dia a gente busca cada vez mais essa integração. E o que eu tenho feito hoje em muitos projetos em portes bem menores, isso de uns 2 anos para cá, de casas de talvez possa contar ali de 280, 250, 320. Como o espaço gourmet é um espaço que as pessoas estão buscando cada vez mais, por que eu preciso ter uma cozinha e um espaço gourmet? Por que esse espaço gourmet não pode se transformar a minha cozinha oficial? Por que eu preciso ter uma sala de jantar, sendo que no espaço gourmet eu vou ter mais uma mesa de jantar? Por que eu não trago tudo isso para um único espaço? Então, uma dica para um espaço menor. Uma casa menor. Então, você ter uma sala onde você pode receber as pessoas, e isso pode ser separado desse espaço gourmet, né? Ou, de repente, podem ter portas amplas, que quando você quiser essa liberdade de integração, você consegue abrir. E daí você chega nesse espaço, onde você pode ali ter o teu jantar, a tua churrasqueira, né? A tua cozinha extremamente equipada, não há necessidade de fazer 2, você pode fazer uma só, e a integração com toda essa área de trás do imóvel, se tem, ou eu, por exemplo, busco, às vezes o terreno não tem muito espaço de jardim, tentar buscar os lados, né, as laterais, e trazer esse entorno, sempre trabalhando com iluminação, com paisagismo, às vezes com umas mesinhas externas. Então você fazer aquela ideia do pertencimento do morador e você fazer com que ele se sinta confortável e goste de ficar em casa. Viu? Falei pra vocês que ela entende tudo. Ela não só entende como pratica. Bom, mas essa casa tá tudo integrado, é uma casa de quantos metros quadrados? Ela tem 750 metros quadrados. Então, aí as pessoas às vezes comentam no nosso canal, nossa, mas isso não é pra mim. É sim, é inspiração de tudo aquilo que te faz sentido. É o que a gente prega muito aqui também na Casa Sua, a gente defende isso da arquitetura da felicidade, mas também da arquitetura que vista você e não que tenha que vestir a arquitetura, né? Chama-se também autenticidade, sim, né? Mas aqui é uma casa que para eles é bacana e ficou maravilhosa. Com certeza é uma família grande para receber tantas pessoas também. Então aqui você trabalhou aberto, mas tem tudo, né? Tem a mesa, tem a sala, tem a mesa de jantar, tem a sala, tem a área do piano. Isso, essa casa, como ela tinha uma área bem grande a ser trabalhada, então eu deixei essa área social separada. Para você ter uma ideia, a filha dele, que nem mora mais com ele, toca piano. E essa ideia do piano que a gente foi buscar era 1 quarto de cauda, ele não é o piano aquele enorme, então ele é um pouco menor, né? Mas ele dá a sensação, né? Você olhando na foto, parece que ele é aquele piano bem amplo. Ele foi lá no norte do Brasil buscar, porque ele queria a ideia desse piano 1 quarto de cauda. Então ele foi feito para uma filha que nem mora mais com ele, mas com essa ideia de quando ela quiser tocar, ela consegue agregar a família também. Né? Então essa casa eu consegui propiciar esses espaços de forma separada pelo tamanho, né? Mas, como eu falei, não necessariamente dependendo da necessidade do cliente, a gente trabalhar de forma diferente. Voltando ao espaço gourmet, achei fantástica essa ideia do teto também. Qual foi o motivo de você colocar isso? Porque ele se destaca bastante, né? Esse trabalho de gesso. A ideia foi justamente de dar uma volumetria no espaço. Aí foi trabalhado até com as pessoas até olham, e se você for buscar as 2 tonalidades de madeira que eu trabalhei, foi proposital. Eu trabalhei com uma linha da Florence, que é uma linha exclusiva deles, que trabalha uma tonalidade que é um madeirado metálico, que é o sealer, que eles chamam. No móvel. Isso, o bege. Com um madeirado que imita uma madeira rústica. Então a ideia do contraponto, de trabalhar com 2 acabamentos extremos, foi justamente para dar aquele ar de conforto e modernidade. Que a madeira continua trazendo. A madeira continua trazendo. Então essa linha ela é linda, ela tem bem uma ideia de uma madeira de demolição, mas ela tem uma tonalidade meio avermelhada, eu acho que aquece bastante o espaço.
Então a gente começou com essa ideia de trabalhar os dois materiais, trazendo a tecnologia, os coolers de bebida, a coifa, né? Toda a área em inox. Ali existe um forno a lenha que ele queria assar leitão e receber as pessoas. Então a churrasqueira ela é enorme. Então tudo isso para ele ter esse espaço completo, né? E daí, justamente buscando essa ideia de compor um pouquinho do rústico com o moderno, eu criei esse gesso, que ele fica bem na centralização desse espaço, alinhado bem com a mesa de sinuca. Fica só bem que ali. quem olha acha que são toras de madeira. Parece. Até o próprio pessoal foi muito engraçado, que quando eu fui para a inauguração da casa, os próprios pedreiros olhavam para o cliente e falavam assim, mas escuta, quando que essas toras de madeira entraram aqui que eu nunca vi? E eu falei assim, não foi, isso foi uma invenção. Foi um truque de mágica. Foi um truque de mágica. A ideia, essas vigas foram feitas no gesso, tá? Com iluminação com fitas de LED direcionadas para cima, que dão essa reflexão. E eu revesti com papel de parede imitando madeira. Ah, nada Então a desse. gente buscou um papel de parede bem real, bem com uma textura bem imitando até os nós da madeira, e a gente fez esse revestimento. Nossa, os revestimentos hoje, eles estão incríveis, né? Várias vezes, quando a gente vai nas lojas ou em projetos que a gente vai visitar, eu tenho que passar o dedo para saber o que é. E é cerâmica, na maioria das vezes, ou então, enfim, tem tanta coisa legal. Essa ideia aqui do teto eu acho bem bacana. Sabe quando a gente quer fazer aquele cantinho mais gostoso na casa da gente, assim? Você faz esse trabalhado, ao invés de fazer aquelas beiradas, né? Porque vem a luz, né? Isso. E você tem a impressão de estar numa coisa bem aconchegante. A gente nota que hoje a decoração, as pessoas estão levando a madeira, tirando a madeira das paredes e trazendo para o teto. Pro teto, Tornando setorizando. esse espaço mais aconchegante, né? Evitando de trabalhar os tetos brancos. Então a gente tem dado, você nota que os projetos eles estão buscando cada vez mais essa ideia do conforto. Bom, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre essa ideia de casa-clube. Falamos que você pode colocar isso na tua casa, e para encerrar, a Andréia vai dar mais um pouquinho de dica. Ah, tá, eu tenho um apartamento de 60 metros quadrados, de 100. O que eu posso trazer de lazer para minha casa? É difícil responder? Para apartamentos, eu acho que as pessoas já buscam os próprios prédios clubes, né? Isso. Onde você tem aquele espaço pequeno, mas você propicia nessas áreas externas, né? Comprar externo. Exatamente. Mas a gente nota que os apartamentos também, eles estão cada vez menores. Então eu acho que você trazer sempre essa ideia de abrir os espaços, abrir uma cozinha, fazer isso se integrar junto com a sala. Então eu acho que a palavra do momento hoje é integração. Eu acho que no mundo onde nós vivemos, onde as pessoas estão cada vez mais voltadas para a tecnologia, né? A partir do momento que você integra uma planta, seja num projeto arquitetônico, seja num projeto de um apartamento, você vai propiciar para que as famílias se conversem e se convivam entre si. Eu acho que com mais qualidade de vida. Isso que todos nós buscamos. Então, deixa eu falar aqui para vocês também. A Andréia também tem aqui mais projetos dela numa revista. Vai estar o link aqui embaixo, tá? Essa revista virtual para você acessar e conhecer um pouquinho mais. Não esqueça de colocar suas opiniões, suas dúvidas, de curtir o canal e também de se inscrever, tá bom? Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até mais. Obrigada pela oportunidade.